Chega mais que a história de hoje tá uma confusão danada. Pode pegar cervejinha ou vinho, que hoje é daquelas. É daquelas que a gente pensa assim, não tinha nada pra dar ruim, mas deu. Ou ela tava no lugar errado, na hora errada. Antes de começar, um recado aqui da Vanessa Floriano. Tem muita gente que vai morar fora do Brasil e transforma a vida, sai do absoluto zero, ou às vezes até de dívidas. Chega na gringa, rala pra caramba e inverte o jogo. Ganha bem, consegue comprar coisas que às vezes no Brasil nunca conseguiria. Carro, casa, realiza o sonho que muita gente tem. Mas aí, em vez de sentir realizado, sente o quê? Vazio. Por que vem esse vazio? Porque conquista uma coisa e perde outra. Conquista os bens materiais, mas perde o contato com a família, com os amigos. Aí entra o dilema. Será que vale a pena? Já se perguntou isso? Eu aqui é só ter uma TPM que eu pergunto. Vale a pena? Aí é hora de conversar. E o trabalho da Vanessa Floriano é ajudar a gente a encontrar um lugar de conforto, mesmo fora do Brasil, mesmo distante das pessoas que a gente ama. Quem tiver nesse momento, fala com ela, o WhatsApp dela tá na descrição desse episódio. E agora, segura que lá vem história. Seja muito bem-vindo a bordo. Estamos prestes a aterrissar em História de Imigrante. Hoje nós vamos contar a história da Amanda. Essa história aconteceu em 2012, em Londres. Amanda tinha 23 anos quando foi morar na Inglaterra. Começou lá a vida de imigrante na faxina igual muita gente. Só que ela era um desastre na limpeza. Ela falou assim: olha, limpeza não é pra mim. Eu vou aprender a falar inglês porque eu quero trabalhar como garçonete, porque as gorjetas, né? Sempre falaram que as gorjetas eram muito boas. Eu acho que é um trabalho mais tranquilo também, menos estressante que a limpeza. E ela foi ser garçonete, curtiu ali o trabalho, sabia falar quase nada de inglês, mas foi estudando, desenrolando ali no dia a dia, o tempo foi passando até que a Amanda foi promovida a gerente. A essa altura, ela já dominava tudo ali no restaurante. Esse restaurante que ela trabalhava era um restaurante de rede com mais de 150 lojas. Ela servia comida pan-asiática. Achei legal isso aqui. Tipo, em vez de ser um restaurante chinês, tailandês ou sei lá, coreano, japonês, não. Era um restaurante que juntava todas essas comidas orientais. E era assim, fiteirinho, tá? Restaurante de gente famosa. Pelo menos essa loja que ela era gerente. Então a Amanda conheceu, tipo, jogador de futebol, o povo lá da família real britânica e artistas também. Eu acho, se não me engano, que até o John Bon Jovi já foi comer lá. Então quer dizer, se a Amanda era gerente de um restaurante que atende gente famosa, assim, ela pode ficar à frente de qualquer lugar, de qualquer equipe, certo? A verdade é que a Amanda estava numa fase muito tranquila, muito segura de si, inglês ok, coordenação desse restaurante ok, tudo sob controle, até que ligam para ela da matriz. Amanda, a gerente da loja X está de férias e a gerente de plantão ficou doente. Precisamos que você vá para lá cobrir o plantão na segunda-feira. Então era isso, ligaram lá para Amanda, mandando ela ir coordenar uma outra loja da rede por um dia, um outro restaurante. Era uma coisa complicada? Não, porque como era uma rede, a gestão era toda igual, só mudava o endereço e o pessoal. Mas o resto era tudo padrão. A Amanda já estava acostumada com esse tipo de coisa e não tinha nada demais. Então ela falou ok e foi. Essa outra loja aí que a Amanda foi fazer o plantão ficava no centro de Londres. Na real, as duas ficavam no centro, mas enquanto o restaurante que a Amanda era gerente ficava no shopping, essa outra loja ficava na rua mesmo e era mais popular. Beleza, isso aí foi numa segunda-feira de verão. Londres estava pegando fogo de calor, o que é raro por lá. Faz 30 graus e o povo morre, pois esse dia era um desses. Então as coisas aqui vão começar a desandar. A Amanda foi bem cedo para lá porque na segunda-feira era dia de checar o estoque. Então o restaurante abria ali por volta de 11 da manhã, ela foi para lá às 8 da manhã. Ela tinha 3 horinhas para fazer esse serviço antes de abrir. Esse tempo era mais que o suficiente. Como ela não conhecia esse restaurante específico, ela achou melhor ir bem cedo para ter um tempo ali, né? Para se ambientar com o lugar. Por mais que seja uma rede, um padrão, sempre muda uma coisinha ou outra tal. Aí a Amanda juntou a equipe e bora começar a fazer a contagem. Só que aqui deu ruim. Essa contagem é feita com scanner. Só escanear os produtos e tá pronto.
Só que o lugar estava muito quente e o computador, que funciona ali como uma central do sistema, não estava funcionando. Esquentou e parou de funcionar. Como estava muito quente lá dentro, ela foi ligar o ar-condicionado do restaurante e o ar-condicionado também não estava funcionando. Ligar até ligava, mas não esfriava nada. Bom, aí o que ela pensou? Vamos fazer manual sem problema nenhum. É só anotar e tá tudo certo. A equipe nunca tinha feito essa contagem de forma manual. Paciência, a Amanda foi ensinar todo mundo e ok, sem grandes problemas, por enquanto. Quando eles terminaram de contar o estoque, o número não bateu, porque essa contagem tinha sido feita na noite anterior pela outra gerente. A Amanda só tinha que checar lá e confirmar que estava tudo certo. Mas como ela ia confirmar que estava certo se não estava certo? Aí ela mandou um e-mail para a chefe dela, era uma coordenadora da rede, e explicou que a contagem não bateu. Mas é chato, né? Sei lá. Se a contagem não tá certa é porque tá faltando alguma coisa. E bom, uma situação um pouco chatinha. O plantão da Amanda não tinha começado legal, mas fazer o quê? Ossos do ofício. Nisso, o povo da cozinha começou a chegar para adiantar a comida, cortar, descascar, organizar essas coisas. Ao todo, tinha 7 pessoas na equipe e a Amanda não conhecia ninguém. Quando estava chegando ali perto da hora de abrir, a Amanda viu que o sistema não tinha voltado. Ela pediu para o subgerente ensinar o pessoal como fazia os pedidos de forma manual. Esse subgerente chama Ricardo. Guarda o nome dele aqui porque ele vai ser importante ali na frente. Pois Ricardo não sabia como fazer esse procedimento de forma manual. A Amanda pensou, tranquilo, deixa aqui comigo. Olha, tem 3 vias, uma é para vocês, uma é para a cozinha, uma é para o cliente, tudo certo? Tudo certo. Então, o restaurante abriu. Os primeiros clientes começaram a chegar, tudo correndo, tudo bem assim, suportável. Até que deu ali 1h da tarde. Quando chegou nessa hora, o sol bateu na frente do restaurante e era tudo de vidro. Aí, o lugar virou um forno. Os funcionários começaram a suar, escorrer suor e os clientes também. Foram ficando inquietos, climão desconfortável. Aí a Amanda resolveu ligar na empresa do ar-condicionado. Tem uma coisa importante aqui para eu explicar. Essa empresa atendia toda a rede de restaurante, então eles sabiam exatamente onde ia, equipamentos, enfim, todos os detalhes lá do sistema. Aí então, naquele calorão, Amanda ligou para a empresa e pediu uma pessoa urgente lá para consertar o ar-condicionado. Nisso, uma cliente começa a passar mal. A mulher começa a vomitar e o marido corre com ela para o banheiro. Amanda tenta manter ali a calma e corre atrás para ajudar a cliente. Levou ali uma água para dar para a mulher, enquanto pegava o celular para ligar para a emergência. Enquanto a Amanda estava ali naquele corre tentando resolver a vida do cliente, aí o engenheiro de ar-condicionado chega para resolver o problema. Só que o homem já foi direto para a laje, onde fica aquelas... Sabe aquelas coisas redondas que fica rodando no teto? Não sei o nome daquilo, mas é sistema de ventilação. E bom, parece que era isso que estava com problema. Ele foi direto para o telhado e a Amanda nem viu o homem. Enquanto o homem estava lá em cima, Amanda no banheiro, a mulher vomitando, o marido na porta sem saber o que fazer, restaurante com clientes e garçons anotando tudo no papelzinho, toca o telefone. Toca o telefone e Ricardo, o subgerente, vai atender. Ricardo, tenho que falar isso aqui, Ricardo é espanhol e não sabia falar inglês muito bem. Então, às vezes, Ricardo não entendia o que o povo falava por telefone, dependendo do sotaque. Então toca o telefone e Ricardo atende. Do outro lado da linha era uma pessoa gritando, um homem, gritando assim, falando mais alto e bravo. O Ricardo não entendeu bolhufas do que falaram e desligou a ligação. Para deixar uma cena um pouquinho mais caótica do que já estava, nessa época estava rolando ali um conflito entre Irã e Reino Unido. Os dois países estavam numa crise diplomática bem complicada. Irã tinha bombardeado uma embaixada britânica e também estava rolando uma guerra com a Síria. Mas aí você me pergunta, Priscila, mas o que a treta com o Irã tem a ver com isso? Tem a ver que o restaurante ficava do lado da embaixada do Irã e estava cheio de gente na porta da embaixada protestando contra a guerra, contra ataques, contra não sei mais o quê. Tava lá o povo com cartaz, gritando, alto-falante, com discurso, bandeiras, imprensa, uma agitação danada. Tudo isso na porta da embaixada, praticamente na porta do restaurante também. Fecharam a rua e tudo mais. Aí voltando aqui para a mulher que estava passando mal no banheiro, como chega a ambulância? Não sei.
Mas nem precisamos perder tempo tentando entender isso agora, porque o calor estava derretendo o povo dentro do restaurante. E o telefone não parava de tocar, que nervoso. Tocava enlouquecidamente e quando o Ricardo atendia, era a mesma pessoa, falando bravo com inglês com sotaque de sei lá onde. Até que Ricardo cansa e tira o telefone do gancho. Cara folgado, vai passar trote em outro. A Amanda, então, começou a fazer os primeiros socorros. Enquanto a ambulância não chegava, porque o piripaque da mulher lá não era brincadeira, não. A Amanda estava no celular dela com o povo do hospital. Tudo que eles mandavam, ela fazia. Afrouxa a roupa, checa a respiração, checa o pulso, refresca. E aí passando as infos, né, pro médico do outro lado da linha. Porque pensa na responsabilidade. Imagina se acontece alguma coisa com a mulher ali no teu plantão. No plantão, no caso aqui da Amanda. Melhor não, né? A Amanda avisou lá o marido da mulher que a ambulância já estava a caminho. Botou uma funcionária lá pra dar água pra mulher, pra ver se ela não desmaiava, pelo menos até a viatura chegar. E toca o telefone da Amanda. Agora, o celular. A Amanda atende e do outro lado da linha era a coordenadora de rede do restaurante, a chefe, né? Mas tipo, a chefe não costumava ligar no celular pessoal da Amanda. Aí a Amanda pensou, Deve ser problema no estoque, do e-mail, é isso? quando ela atende, Que porra é essa que tá acontecendo aí? a Amanda até tremia quando respondeu. Acontecendo que parte? Estoque não bateu, sistema não tá funcionando, ar-condicionado também não, estamos trabalhando com bloquinhos de papel, restaurante tá pegando fogo e tem uma cliente passando mal no banheiro, mas já chamei a ambulância. A Amanda não falou, mas pensou. Tem um FDP vagabundo que não tem nada pra fazer, que tá passando trote aqui. Mas não era isso que a mulher queria saber. A chefe gritou no telefone. Eles vão atirar! Corre! Tira o homem de lá que eles vão atirar! Mas, gente, atirar? Quem? Quando? Como assim? Atirar em quem? A chefe surtada no telefone. Tem 2 snipers no telhado! Eles vão atirar! A Amanda tremia, suava e não era de frio. Era... Meu Deus, o que ela tá falando? Atirador no telhado? A chefe... Você tem um homem no telhado? Manda ele descer, que vão atirar! A embaixada do Irã me ligou avisando que se o homem não descer, eles vão atirar! Eles me falaram que estão ligando aí faz tempo e desligaram na cara deles! Já tentaram ligar mais de 10 vezes! Tira esse cara do telhado, que eles vão matar esse homem! Nisso, a Amanda se dá conta que é o engenheiro que tá lá na laje e grita pro gestor na cozinha que tava lá nos lamen da vida e fala, larga tudo e tira o engenheiro do telhado porque eles vão atirar. Ricardo já não sabia mais para onde corria, não tava entendendo mais nada. Na hora do sufoco, vocês acham que tem alguma coordenação para entender outra língua? Aí o gerente de cozinha correu fora e gritou pro engenheiro descer na hora. Nisso, a Amanda abre a janela. No que ela abre e olha para cima, tem bem 2 snipers lá no telhado da embaixada do Irã, mirando a arma exatamente pro telhado do restaurante. Ela abriu a janela e estava lá 2 atiradores profissionais. Com a mira para onde? Para ela, pro restaurante, pro engenheiro que estava no teto tentando consertar o ar-condicionado. Coitado do homem. E a Amanda, que só ia ter um plantão de segunda tranquilo, pois o homem desceu correndo, ninguém atirou em ninguém, por enquanto. Tudo certo agora? Não, porque ainda tinha mulher no banheiro. Foi nessa hora que a ambulância chegou, fez o atendimento ali, levou a mulher embora para o hospital ou sei lá para onde, um problema a menos. O ar-condicionado voltou a funcionar. O engenheiro quase morre, mas o ar-condicionado ficou show. Daí, com o ar-condicionado ligado, as coisas começaram a se acalmar. O sistema voltou a funcionar e o atendimento voltou a ser o que era, ou voltou a ser o que era para ser antes de tudo. Normal e calmo. Até que, isso já era ali por volta de 3:30 da tarde e já estava na hora da Amanda ir embora. Ela ia trocar o plantão com outra gerente, ir para casa, tomar um banho de sal grosso, fazer uma sessão de descarrego, benza, reza, arruda, o que tiver no caminho. Até que toca o telefone. Quem era? A gerente que ia trocar o turno falando. Oi, Amanda, não tô me sentindo bem. Cobre aí pra mim, eu não vou conseguir ir. Não tô sentindo bem. Cobre pra mim. Não vou conseguir ir.
Que mané cobrir o quê? A Amanda falou. Pois você vai vir sim, com febre, com dor, com pé quebrado, com cabeça enfaixada. Não quero nem saber como é que você tá. Você vai vir sim, que aqui nesse lugar eu não fico nem mais um segundo. Depois dessa, né? Vocês acham que aconteceu o quê? A mulher foi. Quando deu 4 horas da tarde, a Amanda fez a troca de turno, tirou o uniforme, desceu as escadas até tremendo. O restaurante ficava no 2º andar. Ela desceu até a calçada, chegou na rua com as pernas bambas, foi passando lá no meio da multidão. Tinha ali umas 500 pessoas, todo mundo gritando. E caiu a ficha. A embaixada achou que era um manifestante que estava no telhado. Um homem-bomba ou coisa assim, alguém tentando atacar a embaixada iraniana. Tem como essa história ficar pior? Bom, a Amanda foi para casa e depois foi entender o que rolou ali. O restaurante fica ao lado da embaixada do Irã e tem que seguir uns protocolos de segurança, por exemplo. Quando o restaurante tem que fazer qualquer coisa no telhado, ele precisa de uma autorização, uma permissão da embaixada. A Amanda não sabia disso. Ela estava ali só de plantão, não tinha ideia, não estava acostumada com essas coisas. E nem preciso dizer que enquanto tudo isso estava acontecendo, ela estava contando o pulso da cliente dentro do banheiro. Depois aí da tremedeira, a Amanda mandou um e-mail super gentil para a chefe. O e-mail fala assim: não entro nesse restaurante nunca mais na minha vida. E qual que é a pior parte da história? Vocês não vão acreditar. Ai, pois é, ainda tem a pior parte, a mulher do banheiro. Morreu? Não morreu. Passa bem, obrigada. Pois essa mulher deixou uma avaliação para o restaurante na internet. Um review de 3 páginas, uma bíblia de descontentamento. A mulher reclamou que no dia mais quente do ano, o restaurante não estava preparado para atender os clientes. E dá-lhe reclamação. Falou das péssimas condições do restaurante, não sei se falou mal do pessoal, deve ter falado também, né? 3 páginas, dá para reclamar até do futuro do restaurante. Que tal? No lugar da cliente, você teria feito o quê? Teria reclamado? Ficaria quieta? Você acha que a cliente estava certa? Ou vocês acham que, sei lá, conta pra gente nos comentários. Eu acho que a cliente estava certa, mas o restaurante não estava em condições de atender ninguém naquele calor. Mas ela fez certo de deixar uma reclamação, sei lá. Bom, depois disso, a rede trocou lá o protocolo e agora não é mais o gerente que tem que avisar a embaixada, e sim o escritório central deles. A Amanda não trabalha mais para eles, mas ficou tudo bem. Ela não foi demitida por causa disso. Ela gosta bastante dessa rede, vai lá como cliente, mas cumpriu a promessa. Nunca mais pisou naquele restaurante vizinho da embaixada do Irã. Essa é a história da Amanda. Todas as histórias que contamos aqui são reais, algumas delas são anônimas. Se você tem uma história de imigrante para compartilhar, conta pra gente. Nosso WhatsApp é 650-834-9209. Essa é uma realização Estúdio Fita. Até a próxima história.